Salve, muito boa noite. Quero conversar de política? Seja bem-vindo. Nós estamos aqui no Frente a Frente, transmitindo diretamente dos estúdios da Rede Vida, daqui de Brasília. Hoje essa mesa redonda aqui está muito boa, conversa firme com o ex-presidente da Câmara, o deputado Arlindo Quinalha, deputado federal, participou de todas as últimas articulações do momento recente, já falamos aqui de vários assuntos importantes. E estou aqui também com a Denise Rotenburg e nós vamos continuar aqui no Frente a Frente nesse último bloco. Deputado Arlindo Quinalha, há uma dúvida e que eu sinceramente não consigo traduzir ali, o novo Congresso Nacional. O novo Congresso é mesmo mais conservador, é neoliberal? O que está acontecendo no Congresso? Que Congresso é esse? Depois de quase um ano. Não, primeiro, eu não sei se alguém ainda acredita no conto do vigário de que teríamos uma nova política. A nova política deu 40 milhões para cada deputado que votou a favor da reforma trabalhista, da Previdência. Hoje eu tive no Senado... 40 milhões em emendas, né? De emendas. No Senado dizem que foi 60. Bom, como é que o Bolsonaro, presidente, o seu filho, não sei quem, conseguiu tirar 4 deputados que apoiavam o delegado Valdir para líder e, no dia seguinte, estavam apoiando o Eduardo Bolsonaro. Isso não tem nada de nova política aí. Uhum. Os escândalos do governo Bolsonaro... Você acha que o presidente está operando? Tá? É óbvio, é óbvio. Uhum. E qual é a margem de manobra ali? As emendas parlamentares, elas são impositivas. Olha o tamanho do Estado brasileiro. Então, nomeações de cargos estão acontecendo desde sempre. Preservando os ministérios e liberando os estados. É claro. É claro. E mesmo em determinadas funções do ministério. Bom, quando você faz um governo, quem prometeu uma nova política foi o Bolsonaro. Eu estou dizendo que isso não existe. Então, a primeira coisa é bom deixar registrado o que é aquilo que enganou muita gente, que seria uma nova política. A Joyce não deixa mentir, não é isso? E outros... A Joyce vai ser chamada na CPI das fake news para apresentar lá os documentos do que ela disse? Como ela disse, eu acho que ela vai ser... Já foi. Exatamente, eu acho que ela vai ser, depende dela comparecer. E reafirmar o que ela falou via mídia social, não é isso? E outros... Mas aí o Congresso, ele é conservador? Não. Então, primeiro, nova política. Segundo, os exemplos do próprio PSL demonstram isso. Terceiro, o fato é que o que está sendo aprovado com facilidade assombrosa, né, mostra um Congresso extremamente conservador. E com a vida muito facilitada, por quê? Frente a tamanho desemprego, frente à privatização de grandes empresas. Então, os setores organizados estão sendo, digamos, seletivamente desorganizados, porque houve um ataque aos sindicatos. Então, nesse momento, existe uma discussão entre as centrais sindicais, as federações patronais, para tentar impedir que se faça mais um ataque aos setores organizados. Eu me lembro que no tempo do governo Fernando Henrique Cardoso, aliás, desde o governo Collor, o PT tinha um exército que ficava, olhava a CIAF, acompanhava as ações do governo diuturnamente, fazia uma fiscalização de fato. A gente não viu isso acontecendo nesses 10 meses do governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós não vimos essa fiscalização de CIAF. CIAF é o Sistema de Acompanhamento Financeiro da União, onde cada parlamentar tem lá no seu gabinete, você também pode na sua casa, porque hoje em dia isso já está até na internet, né? Pela lei da transparência, é possível você ver lá onde cada ministério está gastando o seu dinheiro. Mas o PT sempre fez isso de uma forma organizada até o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois virou governo, aí largou esse negócio de mão, porque aí já tinha lá acesso direto. Cabe à oposição fazer. Exatamente. Mas agora, o que aconteceu? O PT perdeu a mão da oposição, não sabe mais como agir. Desde ali do governo Temer já não fez isso, né? Já estava lá com tanta raiva do negócio da Dilma, do impeachment, que ficou dizendo que foi golpe, que foi isso, que foi aquilo, e a gente não viu o PT voltando aquele trabalho de oposição que fazia diuturnamente.
Vai voltar, não vai voltar? Perdeu a mão? Não, eu acho que, em parte, sim. O PT se imbuiu da necessidade de apresentar proposta, de ter, digamos, se habituou, de certa maneira, a pensar em como governar o país. Então, o PT, eu acho que ele pagou o preço de ser governo. Pagou o preço. E também nós não temos uma equipe de assessores, eu não estou com isso... E agora deve ter saído muitos, né? Porque ganharam na Mega Sena. Os que ganharam na Mega Sena ainda não saíram. Tem coisas até hilárias que não dá para contar. Então, eu acho assim que a própria assessoria, uma parte dela vem do governo, também se habituou a pensar como governo. Então, nós estamos treinando para voltar a ser uma oposição. Só que, aliás, me lembrei de um episódio. O Zé Maria, não precisa ser através do CIAF para fazer fiscalização. O Zé Maria, pela Jovem Pan, transmitiu ao vivo quando eu denunciei o escândalo do Civan. O Civan, que virou CPI. Verdade. E provei. Era uma bagatela de 3,5 bilhões de dólares. E denunciamos a ESCA, que era a empresa que devia várias centenas de milhões de INSS. Portanto, meus mandatos todos que foram referidos que estão pagos por aquela denúncia. E ali não foi CIAF. Mas eu acho, então, que existe uma outra coisa agora falando, que é a realidade. Os ataques têm sido tão grandes que nós, e eu acho que isso é correto, nós estamos tentando resistir. Né? Então, nós já tivemos no Temer a reforma trabalhista, agora vem a reforma da Previdência. Você mencionou, a gente não comentou ainda, a reforma tributária. Nós achamos que é necessário. Agora, uma reforma tributária que não distribua a renda num país que tem a pior distribuição de renda, talvez, do planeta, ela não vem para resolver, ela vem para agravar. Pois é, eu queria falar com o senhor sobre exatamente uma proposta. A gente começou a falar, o senhor falou em 3, entre as propostas está uma reforma administrativa. E aí, o Congresso vai discutir a estabilidade do servidor público. Há uma forte corrente que acha que o servidor público não tem que ter estabilidade nenhuma. Outra acha que carreiras típicas do Estado, talvez, mas tudo daqui para frente. Será um debate fácil esse? O terceiro elemento daquelas 3 propostas que estão vendo diz respeito a o Congresso Nacional ter o papel de rediscutir os fundos constitucionais. Sim. Vamos dar exemplo. Aqui em Brasília tem um fundo constitucional onde a União, portanto o Piauí ajuda a bancar e outros países, e outros estados do Nordeste, mas não só. Então, aqui a educação é paga pela União, a saúde é paga pela União, a segurança é paga pela União. E teve deputado, que hoje não é mais, que chegou a defender da tribuna acabar com o Fundo Constitucional de Brasília. Então, esse é um debate... Querem dividir o fundo. Não, tem claro, proposta para tudo ali. Né? Exatamente. Quando se trata de dinheiro, todo mundo mas sabe. Mas a estabilidade do servidor é uma coisa sagrada mesmo? Então, eu acho que determinados servidores, se você pegar, por exemplo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, em qualquer circunstância, até jornalistas da Câmara, eles querem que seja concursado. Vocês sabem disso. Sim, eles são. Eu acho que... E devo dizer que ganham mais do que dinheiro da loteria. Aquilo é um dinheiro fácil demais de ganhar. Altos salários, carga horária pequena. Pois bem. Eu acho, por exemplo, que funções estratégicas do Estado brasileiro têm que ter servidor estável. Não é para atender o interesse do servidor, é para atender o interesse da sociedade. Isso. Aí você fala, mas não tem servidor que não trabalha? Tem. Não tem servidor que, uma vez passado o processo digamos, de teste, que são 3 anos, ele muda? Tem. Bom, o que fazer, então? É um debate que eu acho que vale a pena ser feito. É um erro imaginar que servidor não é demitido de maneira nenhuma. Ele passa por processo administrativo, mas pode ser demitido. Agora, a percepção, mesmo de parte dos trabalhadores da iniciativa privada, se volta contra os servidores. Então, na minha opinião, os próprios servidores têm que entrar, fazer uma avaliação crítica do que é que ocorre no serviço público, porque aí está a questão. A população não se sente contemplada com o serviço público, muitas vezes.
Muitas vezes. Não, não é sempre. Tudo que depende de serviço público, a coisa encrenca. Eu sou da área da saúde, eu escolhi trabalhar a vida inteira em hospital público. E eu, sinceramente, na área da saúde, além do pessoal ganhar extremamente mal, trabalhar em plantão, lidar com a tragédia humana, não é uma atividade fácil. Então, salvo as exceções, mas de maneira geral são pessoas muito dedicadas, né? Eu acho que a Mas educação aí se o senhor comparar o pessoal da área da saúde com os funcionários da Câmara, funcionários do Judiciário... Não aí cabe sim. comparação. Agora, cargo por cargo, na iniciativa privada e na área pública, é evidente que a área pública é melhor. E mesmo na área pública há distorções, né? A gente vê o executivo é um salário, o judiciário é muito mais alto, aí tem o legislativo, também as pessoas ganham mais do que no executivo. Não tinha que haver Olha aí aqui, uma um funcionário da Câmara ganha mais que um deputado. Não tinha que haver um balance aí, uma reforma desses salários para ter para ser mais justa essa distribuição aí entre os três poderes? Eu vou falar em segundo lugar do que você disse, que eu concordo. O que ocorre é que você tem os funcionários que são de uma escala inferior, não intelectual. Você pega um professor universitário, ele ganha muito mal para quem detém o conhecimento científico, para quem vai fazer pesquisa, quem pode mudar o patamar do Brasil. Então, aí, vamos falar claro, se você pegar Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, se o Brasil tiver condições de continuar pagando tão bom salário, eu sou favorável. Agora, o que não dá é para quem ganha mal continuar ganhando mal. Das duas, uma. E eu defendo, então, que melhore. E a reforma administrativa pode equilibrar, né? Eu gostaria. Vai ser uma guerra grande, né, deputado? Não, eu gostaria. Por isso que eu estou defendendo aqui, não podemos fazer da minha parte. É inevitável esse debate. Não é uma questão autoritária. Não, mas vamos colocar as cartas na mesa. Não é verdade? Isso. Então, eu imagino, portanto, que você tem que partir do interesse da sociedade. Segunda coisa, não pode haver nenhuma atividade na sociedade brasileira que não tenha controle social. Não pode. Veja, o Bornhausen, um cara de direita, lá atrás, o Bornhausen velho, ele fez uma proposta de que o servidor público deveria estar sob controle social. O termo não era esse. Talvez nem seja essa visão que ele tivesse. Mas estou aqui tentando lembrar. Nós reagimos, os servidores públicos reagiram. Agora, eu não acho, o judiciário não pode ser um órgão sem controle, como legislativo, como executivo, e, portanto, a atividade do servidor, e esse, na minha opinião, eu estou falando aqui com a exclusividade da minha responsabilidade. O PT não discutiu isso. Mas eu acho que o nosso compromisso, primeiro, é com os mais pobres do país. A partir daí, o resto tem que ser consequência. Então, infelizmente, deputado, nosso tempo acabou. Ainda temos muitos assuntos aí pela frente que ainda vão dar muita polêmica nesse governo, né? Queria agradecer muito a sua presença e já fica o convite para o senhor voltar, que nós não discutimos nem a Prefeitura de São Paulo. O PT ainda vai ter candidato? Já tem o nome lançado? Quem é? Vai ter candidato. Quem é, eu não sei. Ainda temos, então, muitos assuntos pela frente. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado. Zé Maria, mais um frente a frente, né? Pois é, rápido, muito bem, que nosso tempo está se esgotando. É isso aí. Muito bem, foi bom, foi boa a conversa. Espero que vocês tenham acompanhado aqui e entendido um pouco ali as várias visões e versões daqui do Frente a Frente. Obrigado, boa noite. É isso aí, para você que nos assistiu, fique agora com o Jornal da Vida e até a próxima quarta-feira com mais um Frente a Frente, mais uma entrevista exclusiva para você aqui na Rede Vida. Boa noite, tchau.